Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de uma empresa que é orgulho de Pernambuco, é uma das maiores do Brasil. Nós recebemos com muito prazer Nelson Bezerra, que é o presidente da Macherboi. Nelson Bezerra, como é que você saiu de uma vilazinha desse tamanho em Caruaru para ser um dos maiores empresários do Brasil? Qual é o segredo? Então, mais uma vez, obrigado por estar participando aqui do seu programa. João, o segredo, assim, é coragem, né? É trabalho, né? É opção, né? É a única opção, a gente morava num sítio, onde não tinha estrutura nenhuma, né? De estudar, de trabalhar. Quais eram os seus brinquedos? Naquela época, meu brinquedo era boi de barro, era um brinquedo que a gente fazia, a gente mesmo fazia de lata, né? Carrinho de lata. Quando quebrava o boi de barro, com meu pai, me lembro muito, né, quando meu pai vinha de Caruaru e trazia o boi de barro, a gente já ficava esperando, né. E quando ele chegava era uma felicidade, né, porque a gente morava na zona rural, né, o que a gente via era o boi, né. Então onde a gente fazia os curralzinhos, fazia as cocheiras, botava os comer, então aquilo era a maior alegria que a gente tinha, então nosso brinquedo era esse. E por que é que você decidiu, Nelson, vir morar no Recife? Como eu falei, né, João, não tinha alternativa, né, sem condições de estudar, que a gente morava na zona rural de Caruaru, Gonçalves Ferreira. Para você pegar um transporte era uma vez no dia, então você estudava lá em Gonçalves Ferreira, se fosse estudar em Caruaru você tinha mais dificuldade. E tinha que sair de Gonçalves Ferreira, como meus irmãos já trabalhavam aqui em Recife, eu tinha uma irmã que era casada, morava aqui. Aos 16 anos eu decidi, né, vim estudar e trabalhar aqui em Recife. A intenção minha era ajudar meus irmãos, ajudar meu pai e estudar à noite. Eu me acordava de 3 horas, 4 horas da manhã, passava o dia todinho no açougue, passando troco, embalando a carne, serrando o osso, carregando um pacote, fazendo algum serviço, passando troco, essas coisas todas, e de noite estudar, né. Só que eu não conseguia estudar, porque eu me acordava 3 horas, 4 horas da manhã, então não tinha como eu conseguir estudar à noite. Ainda tentei, né, mas chegava na escola eu ficava dormindo, E né. o 77, o box 77? O 77 o meu irmão, né, que trabalhava lá, ele teve uma dificuldade financeira, eu estava ajudando nessa época o outro irmão meu, outros colega, primo que vendia carne, na época eu comprava osso deles, serrava, vendia no meio da feira, comprava galinha, isso em 1986. Em 1988 foi quando aconteceu esse irmão meu mais velho, uma dificuldade financeira, e meu irmão disse: "Olha, fica naquele box que houve um problema financeiro com o João", e o João é o meu irmão mais velho, "e toma conta do açougue". Me lembro muito bem como hoje, que tinha uma banda de carne, o dianteiro e o traseiro. E ali eu comecei vendendo essa carne, vendendo osso, vendendo galinha, fui tomando conta, né, fui tomando conta. Esse box eu abria ele para trabalhar, de quinta a domingo. Mas durante o tempo, eu comecei a atender dono de bar, dono de restaurante. E dono de bar, dono de restaurante, funciona a semana toda. Então aquilo já me fez eu trabalhar a semana toda. E aí foi indo, né, eu atendendo a dona de casa, né. Você ter uma ideia, foi aí que minha esposa a gente se conheceu. E minha esposa é de Sertânia, a irmã dela trabalhava numa empresa aqui em Recife, E é Sobral. e é Sobral, exato. E trabalhava aqui numa empresa ali na Pinheiros, né, trabalhava numa empresa, trouxe a família, como a gente veio do interior, né, a irmã dela trouxe a família, e trabalhava na empresa, e minha esposa comprava carne, ia no mercado público de Afogado, me comprava carne para fazer a marmita, porque era próximo da Você empresa. dava batimento para ela ou não? Naquela época ainda não, João, Ainda não, ainda não, estava ainda não. paquerando, mas não Exato. dava E batimento. aí a gente se conheceu, né, conheceu aos 19 anos, né. Veja que foi muito rápido, eu assumi um boxe com 18 anos, com 19 anos conheci minha esposa, com 20 anos já se casar. Até a hora que eu fico olhando a linha do tempo, a rapidez foi muito grande, né. Muita gente me pergunta: "Nelson, você imaginava
chegar onde você chegou, não tinha como você pensar, imaginar. Por quê? Imagina você acordar de 3 horas da manhã, de domingo a domingo, só trabalhar, né? Você não imaginava que ia chegar onde você chegava, né? Você pensava em quê? Trabalhar, construir uma família, né? E hoje, graças a Deus, somos casados há mais de 30 anos, né? Temos um casal, graças a Deus, Nelsinho e Débora. Então, é Diz que uma Nelson é melhor do que você. Nelsinho ele teve as condições, né, que eu não tive, né, de estudar, de se formar, e realmente ele está entrando agora na empresa e está conhecendo todos os setores, todo o departamento, não está entrando como dono como filho de dono, né, está entrando com mais responsabilidade ainda, né, se preparando, que é muito bom quando você tem um conhecimento para cobrar, para falar, né. Então a oportunidade que ele está tendo, eu não tive. Mas também, se eu tivesse a oportunidade que ele tivesse, hoje eu não podia estar aqui, né. Meus pais, assim, foi criou a gente com muita dificuldade, né. Mas se meu pai fosse uma pessoa de boas condições, eu podia ter estudado, podia ter me formado. Podia hoje não estar aqui gerando mais de 4.000 empregos. É muito importante a gente estudar, se formar, né, mas a escola da vida minha foi o açougue. Agora você tem uma parceria com sua irmã de muitos anos, ela começou. É, exato. Aí foi também, né, com o crescimento ali, eu comecei a atender dono de bar, dono de restaurante, comecei a vender carne também no atacado. Mas por que, Nelson, você vendia carne a outras pessoas? Porque eu tinha crédito para comprar. E eu comecei a vender a algumas pessoas que não tinham crédito e não tinham condições que eu tinha para comprar. Pessoas que tinham no Alto Milagre, Roda de Fogo, Embura, o R6, onde eu tinha várias chaves, coque, mostardinha, onde eu tinha a chave dos açougues, e eu saía numa caminhoneta, numa Kombi, de 3 horas da manhã, deixar a carne para mais tarde eu receber. Foi aí que a minha irmã, eu acho que foi em 80 em 96, né? Ela também morava no interior, no sítio, e veio estudar e trabalhar. Aí começou a trabalhar com um irmão meu mais velho, outro irmão meu. Aí, de repente, não deu bem, né? Até pelas cobranças, o jeito de cobrar, e foi trabalhar comigo, né? Então foi aí que é onde o casamento perfeito, né? Graças a Deus eu tive sorte, né? Já comecei com sorte na minha esposa e tive mais sorte ainda depois que minha irmã começou a trabalhar comigo, que ela virou a parte financeira, a parte de controle, aonde eu fazia toda essa parte. Então, na hora que ela chegou para me ajudar, ela começou a ser a financeira. Na hora que ela começou a ser financeira, eu tive mais tempo, né, mais foco, né, para começar a vender, a abrir mais clientes, né. Então, assim, foi um casamento muito perfeito. Hoje é e ela, né, ela é minha sócia, meu braço direito. Então, se eu cheguei hoje, João, até aqui, eu não tenho dúvida, se eu tivesse só, eu não tinha chegado, né? Porque foi um casamento perfeito. Porque eu sou visionário, eu sou empreendedor, eu sou comerciante, mas ela é questão de processo, é questão de controle, né? Mas me diga uma coisa, o forte da Master Boy é uma senhora de 88 anos. Ela é que É. é o... Não, mamãe, assim, é uma. Você vê, João, mamãe, ela teve 14 filhos, criou 11, né? Hoje são 10. Criou, morava num sítio, aonde buscava água numa cacimba, num barreiro, com lata d'água na cabeça, com toda a dificuldade para criar os 11 filhos. Minha mãe, assim, é um maior orgulho que a gente tem, porque a gente só comprava roupa uma vez por ano, e todo o meu pai fazia carne só e pegava o toicinho do porco, que ele vendia o porco também, e fazia o torresmo, e fazia a banha. Então ele pegava o torresmo no domingo, levava de volta para Gonçalves Ferreira, o que não vendia, né? Era a carne que a gente ia comer durante a semana, e aqui não vendia, aqui sobrou. Então todo aquele toicinho, minha mãe fazia a banha, fazia o torresmo, né? Muitas vezes eu fui para Caruaru com ela com a lata
de banha na cabeça para vender e comprar roupa para a gente. Então, eu cheguei a ir para a igreja já, eu não me ajoelhava porque eu tinha um buraco debaixo do meu sapato. Por quê? Sapato a gente não trocava, a gente botava meia sola, né? Então, assim, mamãe, ela passou todas as dificuldades com a morte de papai, que faz 17 anos, né? Hoje ela veio morar em Recife com minha irmã. Então, assim, o astral dela é tudo, né? Ela Ela adora dançar forró, né? adora dançar forró. Você tem uma ideia, essa semana, dia 1º de abril, né, que é o dia da mentira, ela me liga de 8h pouca da manhã, eu estou indo para a empresa, entrando numa conferência, e ela me liga todo dia, eu ligo para ela, dá a benção, quase todo dia almoço com ela, e ela me liga, diz, olha, você está onde? Eu estou indo para a empresa. Quando chegar na empresa, procure Miguel, que ele esteve aqui de manhã, tomou café e quer falar com você. Aí eu disse, poxa, Miguel chegou na casa de minha irmã, de manhã, tomou café, foi que houve, É né? bronca grande, né? Aí eu chego lá, termina a conferência, vou lá na sala, Miguel. Miguel, bom dia, tudo bom? Quer falar comigo? Aí ele olhou para mim e disse, não. Disse, mamãe disse que você queria falar comigo. Eu disse, não, de jeito nenhum. A gente começou a lembrar que era 1º de abril, né? Então, assim, o astral dela, ela é diferente, sabe, João? Então, ela não reclama, nunca reclamou da vida, ela só tem gratidão, só agradece. Somos 10 irmãos hoje vivos, né, comigo. Isso a gente participa muito com ela. Geralmente tem 3, 4, 5 ou os 10 almoçando ou tomando café, mas não é uma vez no mês. É praticamente diário, né? Geralmente de domingo a gente está lá 6, 7 irmãos tomando café com ela. Durante a semana quase todo dia almoço com ela. Então, assim, o astral dela é muito bom. Gosta de forró, gosta de fazer comida e gosta de só de falar de comida. Então a gente tem muita gratidão a Deus. É uma história bonita, né, Nelson? Essa história é bom contar agora, mas na época sofreu muito, não foi? Realmente agora todo mundo, né, João, vê o sucesso, né? Não vê o que passou, né? Tudo que a gente está passando, a gente está colhendo o que fez. E aí, Nelson, agora que tem mais responsabilidade, né? Porque hoje a gente somos mais de 4.000 funcionários, né? Hoje a gente tem empresa no Pará, Tocantins, né? Distribuição na Paraíba, Pernambuco. Então, é mais de 4.000 funcionários. Só aqui em Pernambuco é mais de 2.500 funcionários aqui em Pernambuco. Então, muita gente acha que é fácil, né? Mas não existe nada fácil. Existe trabalho, existe foco, né? Sorte, eu particularmente, eu acho que sorte é estar próximo das pessoas boas, né? Mas assim, eu acho que é trabalho, né? É foco e aproveitar cada momento que você tiver para não perder sua oportunidade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Nelson Bezerra agora sobre os 25 anos da Masterboy. Nelson Bezerra, para o cara ser um empreendedor como você, tem que ter pouco juízo, né? Algumas coisas que você fez, os amigos, você está doido, né? E você comprava carne dos frigoríficos e disse, por que eu não vou ter meu frigorífico? Aí resolve fazer no Pará, né? Como foi essa primeira decisão? A gente, o que acontece? Quando eu saí de Afogados, eu fui para um antigo frigorífico aqui que chamava Marajó. E em 2 anos, em 2003, eu já comprei o prédio da Parmalat, onde eu transformei no centro de distribuição, né? E já com 5 anos, eu nem imaginava ter um frigorífico. A gente, naquela época, já comprava 15, 20 carretas de carne por semana, onde fazia distribuição em todo o Pernambuco. Você não tinha celular, tinha que ir para a BR para pegar os caminhões que vinham. É de quem é, de quem é, não foi? Exato. Naquela época, quando a gente comprava carne do frigorífico, então a gente tinha que estar esperando guardar e chegar as carretas. Então não tinha comunicação que tem hoje, né? A gente sabia que ia chegar quinta-feira de noite,
e que se chegava de 8 horas ou de 10 horas da noite. Então, muitas vezes chegava a hora e a carreta não chegava. Aí a gente vamos lá para a BR, na entrada de Recife, ver se a gente encontra essa carreta. E não encontrava. Muitas vezes vinha uma carreta, a gente abordava. Se fosse hoje era muito mais perigoso, que a Ir gente atrás de motorista no cabaré era? ia. Já cheguei a entrar em cabaré. Existia um cabaré ali em frente ao aeroporto. Existia um cabaré que muitos motoristas ficavam aguardando descarregar. Muitas vezes eu já entrei no cabaré abordando os motoristas para saber se estava carregado com carne, né? Porque naquela época não tinha comunicação, né? Então, João, aí foi devido a esse volume meu de carne, que na época você não tinha tanto frigorífico para comprar carne, você tinha menos frigorífico. Então, quando eu tinha um crédito, tinha um serviço para entregar, para comprar, a gente começou a crescer com rapidez, né? Então, a gente, quando começou a vender aí 15, 20 carretas de carne, alguns frigoríficos começou a enxergar esse mercado de Pernambuco e começou a querer atender o cliente que a gente atendia, os maiores clientes, né? E aquilo ali eu pensei, se eu ficar aqui, chamar 2 ou 3, negociar com eles, que não venda, que eu compro a carne dele, eu negociava com 3, vinha outro, né? Daqui a pouco tinha outro. Então não tinha como eu abordar aquilo, barrar aquele mercado que ele estava querendo entrar aqui. E, por sorte, o engenheiro que trabalhou na reforma que era onde é a Masterboy hoje, a distribuição, onde era a Parmalat, Ricardo Faganella, eu falei para ele, disse, olha, se aparecesse um pequeno abatedor para eu abater, eu trazer a carne aqui para Recife, eu tinha interesse. Ele me levou para conhecer a cidade de São Geraldo, onde eu estive almoçando com o prefeito, e negociamos lá um terreno, né? E para fazer um frigorífico. Naquela época, eu fiz um frigorífico. Esse frigorífico hoje é liberado para abater 1.300 boi dia. Então imagine, você não tem um frigorífico, não conhece de um frigorífico. Naquela época, eu fiz um frigorífico para abater até 700 animais, né? Hoje é 1.300 devido ao crescimento, às habilitações que eu fui conquistando, eu fui fazendo ampliação. Mas imagine você fazer um frigorífico sem estudar bem a região, só porque o pessoal dizia aqui na região tem muito boi e a gente fazer esse frigorífico. Hoje é diferente. Hoje eu tenho um diretor de operação, eu tenho uma equipe muito boa, onde a gente senta, onde a gente discute. Hoje eu tenho um conhecimento totalmente diferente, que eu comecei no açougue, fui para a distribuição, para depois ir para frigorífico. Hoje não. Aí você fez lá, depois fez outro em Tocantins, mas eu quero saber agora é da loucura de Pernambuco. É. Aí você disse, não, eu estou em Tocantins e estou no Pará, mas não estou em Pernambuco. Eu vou fazer o frigorífico mais moderno do Brasil, no Brasil, em Pernambuco. A verdade, eu já fiz uma loucura fazer no Pará, né? Porque não tinha ponta, a ponta está terminando agora, não tinha energia. Aí, antes de terminar esse frigorífico, eu arrendei um frigorífico em Tocantins, né? Mas para vir aqui para Pernambuco, em 2019, a convite, né, de um amigo meu, deputado Antônio Moraes, me convidou para um leilão em Carpina. Ao chegar em Carpina, eu vi muitos produtores, antes, muitos amigos que criam boi na região. Nelson, por que não faz um frigorífico aqui? Mas não tem boi, mas não tem frigorífico. E em 2020 eu comecei a construir esse frigorífico, né? Inaugurei em 2022 e hoje, graças a Deus, todo mundo me chamou de louco, né? Todo mundo realmente é louco para fazer um frigorífico no estado, porque não tinha boi suficiente. Agora, por que Canhotinho? Foi o Álvaro Porto? Canhotinho, o que é que acontece? Primeiro, água, né? E água, mas né, os Palmares têm muita água. O que foi a diferença de Canhotinho? Foi a família Porto, né? Porque assim, eles fizeram a diferença. Porque na hora que eu cheguei em Canhotinho, que tinha água, eles deram todas as condições para abrir lá em Canhotinho, né? Terraplanagem, né? Como vem dando hoje. Então, assim, foi fundamental a água, a localização, mas podia ser em outra região, como Palmare, que tem água, que tem uma boa localização. Hoje eu agradeço até a Deus por ser em Canhotinho, né?
porque realmente a família Porto fez a diferença. Olha, a prefeita Sandra Porto me disse outro dia, eu não sei se ela está mentindo, né? Mas ela me disse que antes do frigorífico ela fazia 10 caldeirões de sopa porque as pessoas pobres tinham que comer. É, Agora ela não faz nenhum porque não tem ninguém. É desemprego zero. exato, é assim, eu levei o prefeito de Veneza lá para conhecer, através de um amigo meu que é italiano, e ele falava a minha história para esse prefeito de Veneza. Eu levei, pedi à prefeita para ir lá receber o prefeito de Veneza, e nesse bate-papo ela falou que fazia 16 caldeirão de sopa por dia e hoje não faz nenhum, porque estava sobrando sopa, né? Começou a diminuir, diminuir, diminuir. Por quê, João? Funcionário hoje, não existe maior social de emprego, né? Porque o pessoal tem transporte, tem o café, tem almoço, né? Ocupa a cabeça você trabalhando. Você trabalha de segunda a sexta, você tem um final de semana para descansar. Hoje a gente está gerando lá mais de 600 empregos, porque esse frigorífico, João, ele beneficiou não só Pernambuco, não só a região de Canhotinho, é a região todo o Nordeste, porque hoje está vindo boi de toda a região, não é só de Pernambuco, é de Alagoa, é de Sergipe, é da Bahia, da Paraíba, é do Rio Grande do Norte, é do Ceará. Então hoje vem crescendo muito o confinamento. Só de lembrar assim, hoje existe já uns 4 confinamentos em Alagoas, né? Hoje tem um confinamento em Delmiro Gouveia, com quase 5 mil cabeças. E o projeto é para 30 mil cabeças. Agora, Nelson, se você leva umas pessoas aqui conhecidas para conhecer o frigorífico, fica todo mundo deslumbrado. Eu vou citar um exemplo do nosso presidente João Carlos Paz Mendonça, que me disse que não esperava encontrar uma obra daquele porte. Realmente, todo mundo que vai lá, e eu já tive esse privilégio, fica deslumbrado com a obra, né? Coisa moderna, É. coisa, uma preocupação muito grande com a limpeza, né? Eu tive o prazer, né, João, de receber João Carlos lá. Para mim foi uma honra, um orgulho, né? Receber um grande empreendedor de Pernambuco, né, do Brasil. Isso é muito bom para a gente. E realmente ele gostou bastante. Todos, eu faço esse trabalho hoje, de levar fornecedor, de levar cliente, de levar autoridade, que realmente ficou uma estrutura, um dos melhores do Brasil, né? Onde hoje o pequeno produtor, o médio produtor tem aonde vender. E o consumidor, né, João, tem uma segurança também de comer a Matando carne. quantos por dia? Hoje eu estou abatendo 569 boi, abatendo dia, né, dia, e já vamos ser liberados agora para 700 cabeças até o mês do ano, dia. E se Deus quiser, o projeto nosso, até o meio de 2026, ou até o final, a gente vai estar pronto para abater 1.000 cabeças dia. Nós temos agradecendo. Só para terminar, Masterboa exporta carne para quantos países? Hoje a gente é habilitado para mais de 115 Pronto, países. você vê o que é a força desse empreendimento começado por uma pessoa pobre de Caruaru e que mostrou que com trabalho a gente pode vencer. Ele hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.